Boa tarde, bem-vindos ao SESC Memórias, que é um projeto da Gerência de Estudos e Desenvolvimento do SESC São Paulo, em fase de implantação da organização do acervo da instituição. Faz parte da programação do SESC Memórias os encontros SESC Memórias, que abrem espaço para o debate sobre conceitos e questões do cotidiano dos centros de documentação. A palestra de hoje terá um tempo aproximado de uma hora, faremos um intervalo de uns 15 minutos e logo após abriremos para as questões, que poderão também ser enviadas via portal SESC São Paulo. Nossa palestrante hoje é a professora Maria Luísa Soares, chefe do Serviço de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. É mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Colômbia, Estados Unidos, e doutor em Conservação e Restauração pela Universidade Politécnica Valência, na Espanha. A professora nos fala sobre conservação de acervos, novos paradigmas. A todos uma boa palestra. Professora, obrigada. Bem, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar, ao SESC por essa organização e realmente enfatizar o agradecimento por poder estar aqui no SESC, por poder estar em São Paulo. Eu não diria palestra, eu diria a nossa conversa, a nossa troca de experiência. Porque eu trago uma bagagem de uma área que eu não sei se algum de vocês aqui trabalham com conservação, se o métier de vocês é a área da conservação em estrito senso. Porque nós vamos conversar sobre novos paradigmas na conservação. Então já tem uma pausa aí. 2 palavras. Conservação e novos paradigmas. Se nós estamos pensando ou refletindo sobre conservação, mas nós estamos enfatizando uma perspectiva de novos paradigmas, consideramos então que havia paradigmas anteriormente e que de alguma forma eles foram abandonados. Então, a nossa conversa será exatamente esse movimento entre a conservação, os paradigmas tradicionais da conservação e aqueles que apontam para um novo pensamento, uma nova conceituação, e é sobre isso que nós vamos passar a nossa experiência nesses próximos 40 minutos. Então, a conservação de acervos, novos paradigmas. Eu pertenço à Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Faço esse trabalho no Centro de Memória e Informação desta fundação. Deixa eu ver mais, os meus agradecimentos à Gerência de Estudos e Desenvolvimento, a senhora Marta Colaboni e a Dulce Ferreira, né? Isso aqui é quase uma curiosidade que, há algum tempo atrás, o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, colocava-se na sua página de cadernos culturais uma série de informações sobre atividades concernentes à área de restauração. Então, ele falava de tudo, né? Sapateiros, tecidos, concertos de bonecas velhas, naturalmente, pintores de parede, entre outros serviços que eles colocavam sob o mesmo guarda-chuva. Então, eu que naquele momento estava muito envolvida com a parte da formação profissional, dos novos currículos, o que acontecia com os novos currículos no campo da conservação, fiquei muito interessada por aquela reportagem. Então, eu fiquei tentando alinhavar qual seria o limite entre o público e o privado. Quem eram aquelas pessoas que recorriam a esses serviços? Eu que tenho a minha boneca antiga, e a foto era muito interessante, porque era um grupo muito
muito grande de profissionais, né? Cada um segurava um quadro, o outro segurava uma escultura, o outro segurava um sapato. Enfim, aquela fotografia, para mim, foi muito instigante, né? Então, quais são esses profissionais? Quem são esses profissionais? O que é que eles pensam, né? Qual a diferença em que você tem entre conservar e consertar, no sentido, né, de interferir no material? Então, as minhas questões eram essas. Então, consertar e conservar, eu faço aí um jogo com essas duas palavras, no sentido do conserto e no sentido harmônico, da harmonia, de contextualizar aquilo que há de harmônico nesse fazer. Então, lembrar ou esquecer, um problema de permanência, um processo histórico, a memória preservada, ou por onde andam os nossos conceitos. Então, por onde andam os nossos conceitos, nós que somos dessa área de patrimônio, nós que somos dessa área de memória. Então, nós tínhamos, por exemplo, essas imagens de um clássico ateliê de restauração, em que profissionais interferem em obras raras. Por acaso aqui era um incunábulo. Por outro lado, nós temos do Arthur Barrio, aquilo que eles chamam o livro de carne. Certo? Então, são livros, né? Então, por onde andam os nossos conceitos? Como é que nós interpretamos esses objetos dentro dos nossos acervos? Então, a análise de novos paradigmas nas artes e as distintas abordagens de critérios éticos, estéticos, de intervenções em diferentes acervos e seus reflexos na conservação e restauração. Então, nós temos aqui uma clássica interpretação do antes e do depois, né? A obra tem um problema caracterizado por um processo histórico, ela sofreu danos, ela está num processo de degradação e este profissional ao qual nos referimos anteriormente, o conservador, o restaurador, interfere nesse objeto e faz uma releitura estética, certo? Então, continuamos. Os critérios de conservação e restauração são subordinados ao lugar e à definição dos conceitos de arte e ou bens culturais segundo os diferentes paradigmas e as conceituações estéticas históricas das sociedades. De acordo com vários períodos, aquilo que nós consideramos estético é ultrapassado por por um novo conceito que a sociedade indica. Então, novamente, vou voltar para que a gente passe um pouco rápido. Então, outra vez, aquele conceito de intervenção, o objeto contemporâneo. Quais são as nossas ideias sobre esses fazeres, sobre essas intervenções? Então, nós temos um brancuzi com um material de permanência mais definido, mas nós também temos essa obra do Paulo Roberto Leal, que é um material que é papel e que tem suas características e que se define dentro dessa estrutura das novas estéticas. Então, essa questão ela é muito importante, porque nós estamos nos referindo ao profissional que vai interferir, ao profissional que vai realizar algum tipo de tratamento para esses materiais, né? Então, qual é a diferença? Qual é o critério, né? Como é que eu vou me basear para interferir nesses materiais? Então, quem são esses especialistas, né? Para analisar com coerência essas questões, é fundamental conhecer os princípios éticos e os fundamentos das atividades dos conservadores e restauradores. Então, nós vamos aqui conversar um pouco sobre esse profissional conservador-restaurador, para perceber, então, qual é a sua atividade, qual é o seu fazer, né? Refletir sobre a sua perplexidade ante os novos caminhos das artes e o que influi no caráter inovador do cotidiano. Então, nós temos o seguinte, nós tínhamos, né, aquela obra, né, do Brancusi, né? Nós temos uma tradição de intervenção.
nós já estamos nos qualificando como conservadores e restauradores. Então, nós temos alguns programas de cursos, alguns treinamentos nos levam a um determinado fazer. E esses profissionais têm exatamente algumas atribuições. Então, nós temos agora, nesta tarde, alguns momentos para refletir sobre a nossa perplexidade se nós formos chamados, por exemplo, a interferir com objetos contemporâneos, a interferir com objetos de distintos materiais. Enfim, qual é a nossa atitude, né? Então, eu repasso um pouco, porque é muito interessante para aqueles que estão na área de conservação e restauração perceber que nós temos uma trajetória, que nós temos uma história. A nossa história não começa absolutamente no momento em que eu entrei para um grupo ou que eu participo de uma equipe, né? Então, remonta um pouco aos anos 70, caracteristicamente, quando alguns profissionais, não é, do ICRON, o Centro de Conservação de Roma, que é relacionado com a Unesco, estabelece algumas definições sobre essa profissão. Então, essas questões, elas não, eu volto a insistir, elas não são atuais. Essas questões não surgiram hoje. Nós já vimos que nos anos 70 já haviam reuniões em que esse tema era debatido. E essa nossa colega, Agnes Ballestein, que já esteve aqui no Brasil algumas vezes, hoje ela está aposentada, foi uma das que levou e definiu um pouco essas características. Então, entre outras coisas, ela dizia nesse documento que a conservação é a atividade do conservador-restaurador e consiste basicamente no exame técnico e conservação-restauração dos bens culturais. Exame técnico nós já percebemos o que é, mas conservação, restauração, então essas duas palavras às vezes têm um pouco de conflito, né? Aquele que conserva, aquele que restaura, e nós estamos observando que nesse caso elas têm uma consonância, né? As duas estão diretamente relacionadas. Então, por várias décadas, a partir da fundação do Instituto Central do Restauro, em Roma, Cesare Brandi, que é um daqueles que estabelece esses paradigmas tradicionais de conservação e restauração, buscou, junto com as pesquisas conduzidas no campo estético e crítico e com experimentações efetuadas no próprio Instituto, o que ele buscava? A configuração de uma ampla e sistemática enunciação filosófica das indagações da restauração, traduzível tanto em uma teoria geral quanto em princípios operativos válidos ainda hoje. Ou seja, se nós formos nos aprofundar, nós vemos que os princípios estabelecidos por Brandi naquele período, eles ainda são considerados. Porém, observamos também que há uma trajetória evolutiva dentro desta comunidade e nós já vamos encontrar em diversas partes, né, dos centros nacionais e internacionais, colegas já debatendo as novas perspectivas, estabelecendo esses novos paradigmas. Então, para Brandi, né, naquele momento, ele dizia que o restauro é o ato crítico dirigido ao reconhecimento da obra de arte, voltado à reconstituição do texto autêntico da obra, atento ao juízo de valor necessário para superar, frente ao problema específico das adições, a dialética das duas instâncias, a histórica e a estética. Então, nós vamos observar que dentro da história da conservação e restauração no Brasil, nós temos uma tradição. Isso não é crítica, isso é revisão histórica, não é? Nós temos uma tradição de uma formação informal. Né? Então, o que nós temos? Nós temos um profissional que tem um determinado conhecimento, que ele adquiriu de alguma forma e que ele repassa essa informação de maneira prática. Então, essas questões e esta maneira e este procedimento é realizado em muitas sociedades.
Isso não é típico tão somente do Brasil. Em muitas sociedades nós vamos encontrar que a conservação e restauração, ela tem este processo, né? Não é, de repassagem da informação. Nós observamos também que, historicamente, a partir dos anos 70, se estabelecem algumas questões. É quando, digamos, que a conservação e restauração se dirige para o campo acadêmico, e aí nós vamos encontrar e nós vamos perceber que nós começamos a ter alguns núcleos de formação chamado formal, né? Com graduação, especialização e etc, etc. Dentro dessa cadeia pedagógica, um ensino formal se estabelece a partir dos anos 70. Então, o conceito, nós temos sempre que pensar que a nossa área, já estou trazendo para o grupo o pertencimento à área da conservação e restauração. Então, para a nossa área, né, é fundamental o conceito tradicional de arte, né, porque nós vamos estar sempre relacionado, o nosso objeto de intervenção, em princípios gerais, são bens estéticos, e apesar de uma grande abertura para outros materiais que também nós vamos encontrar. Mas, a princípio, através dos documentos que são criados por grupos de arquitetos, grupos de conservadores, grupos de historiadores, enfim, esses documentos históricos que vão sedimentando a qualificação desse profissional, observa-se que é importante a definição de um conceito de arte. Então, nós temos que perceber essa definição, nós temos que incorporar, não é, os processos de criação dos artistas para refazer o processo a partir do momento que você está manipulando esses objetos. Aqui a ruptura dos padrões que gera uma multiplicidade de interpretações do que fazer artístico, levando a falsas conclusões que poderão ser devastadoras no processo de intervenções de restauração. Ou seja, decodificando um pouco. Então, quando nós temos um objeto e que nós vamos interferir sobre esse objeto, é porque ele já sofreu, né? Ele chega até um ateliê, até um laboratório, porque ele foi selecionado, né? Ele foi selecionado por um determinado grupo, porque ele perdeu a sua estabilidade, ou estética, enfim, ele perdeu as suas características. Quando o profissional vai refazer essas características, é importantíssimo, é fundamental que ele tenha essa clareza em relação à característica do conceito de arte a que ele está associado, à linha de pensamento a que ele está associado, para estabelecer, então, essa reconstrução. Então, é importante observar que todo esse movimento estava acontecendo, e independente de vários outros movimentos acontecerem na Europa, mas é fundamental para nós, e aí no caso específico para as pessoas que trabalham com documentação arquivística, com bibliotecas, com todo esse acervo, enfim, acontece em 66 um grande acidente em Florença. É um marco para nós, né? Porque é bem interessante observar que para o campo da conservação, esses momentos de conflitos, eles estabelecem algumas questões. E a partir de 66 em Florença, nós, como comunidade, nos manifestamos, nos organizando para estabelecer uma linha de trabalho, uma linha de produção. Por quê? Eram tantos os objetos, eram tantos os acervos que necessitavam intervenções, que era necessário se estabelecer um sistema. Não era mais eu no meu ateliê, ou eu no meu laboratório, e o possível cliente ou o possível dono do objeto que traz aquele objeto para que eu interfira. Não.
Existia um grande acervo, um acervo de qualidade universal e que estava seriamente fragilizado. Então, nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos armar de todas as ferramentas que nós temos para poder, pelo menos, paralisar aquele processo. Então, nós temos que essa tragédia que toma toda a sociedade, realmente ela estabelece para nós conservadores um momento de grande reflexão, né? E os paradigmas tradicionais da conservação passam a ser questionados. Por quê? Nós tínhamos até então a observação do objeto quase único. Não se estabelecia relações com coleções. Você tinha um objeto que era retirado de determinada situação e ele voltava para aquela mesma situação. No momento que acontece Florença, nós vamos ver o seguinte, nós temos coleções múltiplas e uma necessidade de intervenção. O que eu chamo da desordem organizada ou a gênese dos novos tempos. Então, tal a desordem que é necessário haver uma organização. Então, nós vamos buscar aonde? Aonde existir a organização, por exemplo, observou-se que o processo de degradação dos materiais orgânicos poderiam ser sanados com algumas técnicas que eram empregadas para a desinfestação de alimentos. Então, os químicos, os biólogos, em diálogo com os conservadores, elaboraram, organizaram procedimentos em que eu poderia retirar aquele material, congelar, ou, enfim, usar um procedimento, estabelecer a paralisação daquele processo e, com calma, com tempo, discutir o processo de intervenção. Então, é muito importante reconhecer esse momento como um momento em que há uma ligação entre esses profissionais e começa-se, então, a delimitar aquilo que hoje nós tentamos desesperadamente observar, que é essa interdisciplinaridade, né? Como é que isso vai acontecendo? A revisão crítica dos conceitos estabelece uma reflexão em relação ao tratamento da obra única, né? Inserindo este mesmo conceito em novos universos. Define uma nova abordagem nos tratamentos das grandes coleções e estimula a interdisciplinaridade nas ações de conservação. Então, todo esse processo faz com que eu tenha que conversar com outros profissionais. Nesse sentido, os novos paradigmas passam a atuar como um grande guarda-chuva preventivo, protegendo o bem cultural de uma maneira muito pragmática contra qualquer tipo de intervenção aleatória. Ou seja, era necessário estabelecer um roteiro, uma meta, uma maneira de agir, né? Então, você já começa a sair do seu universo técnico, estabelecendo novos padrões. Foi necessário a intervenção do objeto único, a visão fundamentalmente estética passa a dar ao espaço a uma visão de coleção como um todo. Então, vocês lembram aquilo que nós vimos antes. O antes, o depois, o objeto, a intervenção, e nós vamos ter agora a grande coleção. E nós selecionamos uma maneira de atuar neste conjunto. Foi necessária a implementação de novos valores, novas atitudes que somente poderiam aparecer em situações limites. Então, é o caso de um incêndio, é em caso de uma grande inundação, em que você rapidamente tem que tomar as decisões, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Não é o mesmo procedimento de você estar ali sentado, tentando estabelecer, né, uma metodologia para refletir, chama o seu colega, ficam divagando sobre essa situação, como o pigmento. Então, nesse momento não, você tem que estabelecer uma metodologia estabelecida a partir de conceitos muito amarrados, e aí o procedimento acontece, flui, né?
A informação e os distintos suportes estão de tal maneira integrados que é fundamental que os profissionais que irão estabelecer as normas de tratamento, conceito e matéria tenham uma unidade de linguagem, onde seja impossível qualquer tipo de ruído nas comunicações. E nós vamos ver isso até hoje, né? Quem trabalha em equipe sabe exatamente. Se eu trabalho com biólogo, se eu trabalho com químico, se eu trabalho com um historiador, com um sociólogo, com um museólogo, eu tenho que perceber, né, o dialeto que cada um fala para estabelecer uma linguagem comum. Então, esse é um momento realmente que eu reputo e qualifico de profunda reflexão para esta comunidade, né? A substituição de uma concepção fragmentada, né? Você tem uma concepção muito fragmentada e unitária, né? Então, essa interdisciplinaridade que nós vamos observar dentro dessas equipes pressupõe uma atitude engajada, um comprometimento pessoal. Ou seja, é uma outra postura do profissional conservador. Atitude feita de curiosidade, de sentido de aventura, não é? De descobrir o outro material no campo da pesquisa, no campo da investigação, da intuição das relações existentes entre as coisas e que escapa à observação comum. A interdisciplinaridade exige uma nova pedagogia, é a comunicação. Então, nós temos assim, quem gosta de história, que vai estudar a história da conservação, vai observar desde o princípio da história da conservação que o conservador, restaurador, ele tem uma atitude muito solitária, né? No início da nossa história. E quando tem início essa grande mutação, você sai daquela visão unitária do objeto e abre o seu campo, abre a sua percepção para observar onde esse objeto se insere, como ele está aqui, a sua história, a sua tradição, a sua trajetória, não é? Então, nós vamos observar, isso são imagens ainda de Florença, né? Seria impossível, aquele primeiro slide que nós projetamos, em que você vê dois lindos restauradores sentadinhos com um documento, trabalhando muito bem. Quando você tem uma situação dessa, é impossível. E, embora isso seja uma imagem de 66, para nós, brasileiros, ainda é muito comum coleções desorganizadas, desarranjadas. Então, esta é uma imagem que é necessário, mais que uma técnica de conhecimento de papel, de fibra, é necessário você ter mais alguma coisa além dessa técnica. Outro caso interessante, em 78, o incêndio que devastou parte do patrimônio, 90% da coleção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né? Então, nas mesmas proporções que em Florença, houve um grande grupo capitaneado, então, na época, pelo professor Edson Mota, o pai, não o filho, que aqui está hoje na universidade, a organização de um grupo de salvamento. Então, era necessário atribuir funções, atribuir tarefas, para que essas pessoas pudessem selecionar os danos, selecionar os materiais, atribuir a cada grupo uma atividade pertinente aos seus saberes, aos seus conhecimentos, né? Então, nós vamos encontrar obras totalmente calcinadas, né? Então, as questões éticas, quais são as questões que unem e sensibilizam o universo dos conservadores e restauradores? Então, quais são as nossas questões, né? Por onde andam as nossas questões? E em que nível essas questões estabelecem um diálogo e não um ruído, né? Eu não posso ter conflito entre quem trabalha, por exemplo, com pintura, quem trabalha com escultura, quem trabalha com papel, quem trabalha com plumária, quem trabalha com qualquer tipo de material. Como é que acontece, né, esse diálogo entre nós, né? Como está acontecendo? É uma relação de reciprocidade que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente aos problemas do conhecimento.
são questões éticas. Por quê? Nós temos que ter a substituição desse conceito fragmentário que nós falávamos anteriormente por um unitário. Então, nós já vamos começar a observar e incorporar outros elementos àquela nossa grade curricular. Lembra que nós falávamos que nós tínhamos uma tradição como? Nós tínhamos uma tradição que nós tínhamos um mestre, que ele tinha um conhecimento, e ele passava o conhecimento técnico. Ele ia me explicar, Dona Maria Luísa, a senhora deverá pegar esta garrafa, limpar de cima para baixo, nesta região, e acabou. A senhora não me faça mais questões. Não é assim? Entre aspas. Né? Quando você passa a informação técnica dessa maneira, você quer que Dona Maria Luísa aprenda a limpar esta garrafa. Eu não quero, ou eu não preciso, que Dona Maria Luísa reflita de onde vem essa garrafa, para onde vai essa garrafa. Eu não quero, eu não preciso que ela saiba que isto é um material plástico, que isso tem características de degradação e que se eu for limpar aqui com algum material que não seja aquele realmente que tenha essa atribuição, que tenha essa função, o que vai acontecer? Dona Maria Luísa vai provocar um dano maior a esse objeto. Portanto, quando a gente começa a levantar as questões éticas, é um movimento, é a ética em relação ao profissional e a ética em relação ao objeto que ele manipula. Então, nós vamos só pensar um pouco aqui dessa história, né? O processo evolutivo das técnicas interventivas de restauração ganham maior visibilidade no século XIX, quando os achados arqueológicos necessitavam de estudos técnicos e científicos. Então, os grandes achados arqueológicos que realmente estimularam. Por quê? Nos sítios arqueológicos, eles necessitavam de fazer datações, eles precisavam de quê? Transportes muito sensíveis, né? Você tirava o objeto de uma área muito sensível e tinha que levar para uma outra região, um outro ponto da cidade, outro ponto do planeta, não é? Você pegava no Egito, levava para Londres, enfim. Então, essas circunstâncias tão especiais, particularmente interessaram aos cientistas, que começaram a aplicar técnicas que eram aplicadas já há algum tempo, mas direcionadas para datação, para identificação do material, para estabelecer um transporte de segurança. Então, vocês vejam que nós começamos a incorporar, não é, naquele pensamento de incorporar algumas atividades que contribuíram para definir esse campo do fazer. Arte e ciência, então, inicia uma forte parceria entre arte e ciência, século XIX, né? Estabelecendo vínculos permanentes nas ações de conservação, que seriam, a partir de então, definitivos. Então, é um dos marcos dessa conservação tradicional, o século XIX. Então, nós temos aqui, podemos considerar que a gênese do conceito de tratamento de massa, de grandes coleções, tem início com a organização das equipes de socorro que tentavam salvar um maior número de obras que estavam mergulhadas em um lamaçal arrasador nas margens do rio Arno, em Florença. Então, em 1979, Shirley Ogden, ela redige um texto sobre essas intervenções, né, e sobre essas equipes. Então, estabelece, então, esses novos paradigmas que nós estamos tentando conversar nessa tarde. Então, nesse momento, você tem muito claro esses antecedentes, né, a história, a evolução dessa interdisciplinaridade, e nós temos o exato momento em que um grupo, é sempre interessante observar que essas atividades, esses momentos realmente traumáticos, eles propiciam que um pensar, um repensar sobre a atividade. E, nesse momento, se estabelece
que nós não podemos continuar com esses mesmos procedimentos, nós temos que incorporar outros, né? Então, nós temos a relação do objeto único e do acervo, da coleção, né? A mudança. Então, pressionados pela velocidade do processo de degradação das grandes coleções de bibliotecas e arquivos, urgia uma atuação onde o foco da ação não seria o objeto único, mas o olhar interdisciplinar da nova equipe de gerentes de coleções, espalhando-se sobre a coleção como um todo único e inseparável. Já não era mais possível você recolher materiais, e essa discussão é uma discussão de que quem gosta de história vai buscar nos anais dos grandes encontros essa discussão. Então, colegas da França conversando com colegas, às vezes não conversando, mas discutindo acaloradamente com os italianos, ou com os espanhóis, com os americanos. Enfim, essa discussão ela se estabelece num nível técnico em alto nível, né? Porque as pessoas têm realmente um embasamento científico muito grande. Então, nos anos 80, revêem-se todos os conceitos através de grupos de estudos e reuniões técnicas que ampliam o discurso preservacionista. Então, as reflexões que acontecem nos anos 80, nos anos 70, aquilo tudo que vai acontecendo, traz para os anos 80 uma revisão de conceitos. Então, também vamos observar que alguns grandes programas de conservação nos Estados Unidos, em grandes universidades americanas, na Inglaterra, na França. Então, se nós formos buscando em Portugal, no Chile, enfim, mesmo aqui no Brasil, com a criação do SECOR em Minas Gerais, então vocês, quando começam a puxar, vocês vão ver que o que caracteriza para nós os anos 80 é exatamente uma sistematização pedagógica. Você já consegue observar nos anais, nas publicações, um caráter diferenciado. Então você começa a ver muito claramente que alguma coisa está acontecendo. A contribuição da ciência e tecnologia para a conservação e restauração de bens culturais é fator primordial para o sucesso das ações de preservação, conservação e restauração, uma vez que os problemas enfrentados envolvem um desenvolvimento e a aplicação de mecanismos apropriados para o estudo material, histórico e cultural. Então, você já tem aí algumas coisas mais amarradas, né? Então, nós temos um gráfico simbólico em que nós sempre temos essas três palavras. Então, nós temos a preservação como as normas, os procedimentos de âmbito maior, né, que vai um pouco para as legislações, para as missões institucionais, é onde você amplia a percepção até de cidadania, né? Porque não é o profissional conservador, amplia toda essa característica, o olhar sobre a sociedade, sendo todos nós responsáveis por preservar a memória, por preservar o patrimônio. É uma característica que nós vamos ver com mais amplitude quando estudamos as políticas culturais e direcionadas para a preservação. A conservação já entra no momento em que esses objetos, essas coleções, já foram selecionadas por algum grupo da preservação estrito sensu, né? Ela já está no museu, ela já está numa casa, num instituto, enfim, ela já foi resguardada, ela já foi selecionada e nós vamos utilizar algumas ferramentas para, de maneira ampla, conservar esse grupo de materiais que foram selecionados. A restauração, ela já vai fazer um processo de intervenção direcionada naquele objeto que, dentro da conservação, foi considerado com o desgaste que perdeu a sua função, né? Ele descaracterizou a função para a qual ele foi criado. Portanto, a intervenção aí é material, já entra em outro nível. Então, nós vamos
dar mais ênfase do que e do como, né? Como é que nós vamos proceder? Então, nós vamos ver que a ciência, a tecnologia, vai estabelecer um diálogo muito grande. Então, nos anos 80, fundamentalmente, nós vamos observar que aquilo que nós chamávamos até mesmo, a princípio, de ateliês, nós vamos até ver uma certa linguagem mais voltada para laboratórios. Já há uma preocupação de se ter reduzido, né, esses equipamentos, mas em condições de igualdade. O diálogo entre os profissionais conservadores e restauradores é muito próximo com os profissionais das áreas das ciências, né? Então, podemos considerar, então, que a ciência e a arte encontram-se para criar as bases da interdisciplinaridade fundamental para a conservação. Um novo olhar sobre as coleções, o day after e os novos paradigmas da conservação e restauração se estabelece quando há realmente essa união entre essas duas áreas. Então, nós vamos fazer um resumo, né? Os antecedentes até chegarmos ao século XIX, com a ciência, a arte e a arqueologia. Anos 50, que vocês vão pontuar algum dos grandes textos tradicionais da conservação, se estabelece aí, onde você tem os grandes centros da Bélgica, vocês têm alguns centros nos Estados Unidos, sempre associados um pouco com os grandes museus, né, o Museu do Louvre, o Museu de Londres, o Grande Museu de Madrid, enfim, essas grandes coleções sempre tinham uma relação em que essas profissões tinham um espaço muito claro de atuação, né? Então, dentro dessa percepção, nos anos 50, a restauração, objeto único, e até poderíamos enfatizar com um caráter muito estético, né? Nós precisávamos retornar a nossa escultura para a exposição. Então, havia uma preocupação muito mais superficial de intervenção e pouca preocupação com a matéria, com aquilo que realmente de que era constituído o objeto. E a sua interface com a sua história, com o seu envolvimento, com o seu processo de vida, né? Então, nos anos 60, o Brand estabelece a restauração científica. Nos anos 70, acentua-se aquilo que nós já falamos, a quebra desses paradigmas, o aprofundamento das pesquisas no campo das ciências, da conservação e da conservação de massa. Então, se estabelece totalmente a partir dos anos 70. É interessante, volto a insistir, para quem gosta de história, quando nós vamos ver aqui nos anos 70, que os americanos começam a fazer estudos sistemáticos e até essa interface com o processo econômico, não é? Porque, por exemplo, vocês têm, nos anos 50, você tem o conservador-restaurador levando muito tempo para fazer uma intervenção, né? O quadro era uma maravilha, as pessoas iam ver o profissional intervindo, era quase uma festa, né? E ele meio misterioso, não, aqui é uma coisinha que eu faço, né? Anos. Então, os americanos fizeram estudos nesse período e eles consideraram que esse fazer desta maneira é improdutivo, certo? E que, portanto, era necessário se estabelecer alguma metodologia para que você saísse desse campo extremamente lírico, que era a profissão, né, que você tinha um ateliê, e meio que nós, aqui já íntimos, brigávamos com os artistas, né? O objeto, quando chegava ao ateliê, o restaurador se apropriava, né? Disse, agora eu e... Né? Só faltava dar uma assinaturazinha embaixo, complementando Miguel Ângelo e eu, né? Então, essa ideia, os americanos começam a estudar e fazem uma projeção muito interessante, que nos anos, já ultrapassamos 2000, as coleções seriam de
astral proporção, e nós já constatamos isso, que não existe profissionais, e nós sabemos disso, em nossos museus, em nossas instituições culturais, necessários para dar a volta no bom sentido, né? Retornar ao princípio da intervenção por profissionais especializados. Então, isso é um estudo que começa nos anos 70. Então, é muito interessante se observar que já havia essa preocupação de criar um espaço para esses profissionais de maneiras diferentes. Então, nós vamos ter que nos anos 80 a conservação preventiva, já mudou, né? Conservação preventiva, o restauro crítico, olha, restauro crítico, que coisa interessante, e as políticas de preservação. Eu até faria uma inversão, né? As políticas de preservação estabelecem a conservação preventiva e que vai estabelecer um restauro crítico, né? É uma coisa, um passo à frente, né? Anos 90, a conservação integrada, né? Nós temos a observação do conjunto, né? Desde a arquitetura até o entorno, nós temos toda a movimentação, todo um pensamento que é necessário, né? Um gerenciamento institucional para poder perceber realmente o que está acontecendo do micro ao macro, né? O que está acontecendo com a minha canetinha que está aqui, com este prédio que está aqui nesse espaço urbano, nesta área desta cidade com características tão especiais, né? Nos anos 2000, a dimensão política da tecnologia. Então, nós já vamos ver e observar que há uma nova percepção, uma nova virada, né? Essa que nós estamos vivendo. Então, nós estamos com os nossos acervos, estão chegando as novas tecnologias, o que fazer dos nossos arquivos especiais, das nossas coleções especiais, aqui em São Paulo, da nossa reserva da Bienal, nós temos tantos problemas, nós já estamos colocando aqui em São Paulo, né? Tão característico, enfim, o que caracteriza essas coleções contemporâneas em museus, em arquivos, em bibliotecas. Então, esta nova dimensão, ela é pensada. Então, ela é pensada na dimensão política das políticas de preservação, né? Então, há todo um movimento, uma proximidade, né? Então, aqui é só para a gente ter um gráfico nos anos 90, né? A conservação integrada, o bem cultural e a memória. Olha que palavra interessante que surge aí, né? Já tem um outro arcabouço. E depois a dimensão política da tecnologia, gerenciamento de risco ao patrimônio cultural. Olha que evolução, né? Nós estamos já gerenciando o risco. Estamos trazendo das outras áreas esse potencial de perceber que se nós não cuidarmos, não houver essa conservação integrada, daqui, digamos, a 50 anos, o que será dessa instituição? Dessa instituição no sentido arquitetônico, né? Qual o tipo de degradação que ele terá? Então, nós temos que fazer a conservação preventiva para que este conjunto ele possa permanecer com as mesmas características do seu projeto original, com todas as suas funções, né? Com todo o movimento, com tudo que existe, mas esse gerenciamento de risco, ele vai estabelecer para os administradores, né, algumas metas. São metas técnicas, eu vou falar apenas do nível técnico, mas eu vou considerar, por exemplo, que se não houver de ano em ano a repintura, digamos, a vistoria do telhado, né? Enfim, algumas atividades que são atividades de manutenção, eu estou fora disso aqui. Né? E isto aqui é um fator econômico. Né? Nós vamos trazer já, né, de outras áreas. Então, quando se fala
Em conservação, portanto, se está falando de uma trajetória de atuação, de uma prática de intervenções, de um conjunto de decisões tomadas ao longo do tempo à luz de conceitos em permanente transformação. Então, por exemplo, nós vamos observar que a conservação preventiva vai incorporando toda essa tecnologia, climatologia, enfim, todos esses elementos que podem, como objetivo final, fazer a preservação do bem cultural. Então, nós temos que... Ops! O que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? Não, filho, deixa eu ir para trás. Então, nós temos que a preservação, a conservação, a ciência da conservação, as políticas de preservação, restauração e intervenção conservativa, a conservação preventiva e o uso adequado dos acervos, né, estabelece o uso adequado dos acervos, a ciência da conservação, objeto versus coleções, o conhecimento do acervo, aqui nós já estamos na conservação integrada, nós vamos ter o conhecimento do acervo, o tratamento de massa, o tratamento contínuo. Ou seja, nós temos que pensar que esse é um ato contínuo. Ninguém fecha e diz, opa, eu hoje acabei, a minha coleção está ótima, eu vou embora para casa, eu vou me aposentar amanhã. Esse tratamento é um tratamento contínuo, de observação, de incorporar novos valores, enfim, é um tratamento contínuo em que você tem que estabelecer uma documentação muito clara para que aqueles que vierem posteriormente possam entender o que hoje está sendo feito nessa instituição. Quais os procedimentos, quais os materiais que eu estou usando, quais as técnicas que eu estou usando, para que daqui a 30 anos alguém possa rever esta documentação e perceber e dar continuidade, utilizando as novas tecnologias, mas dar continuidade a esse trabalho. Então, particularmente, né, no planejamento de risco, a administração da preservação, já estamos administrando esta preservação, o gerenciamento das coleções e economia na preservação. Então, é um fator importantíssimo, por exemplo, que se observe que o desgaste desses materiais, os riscos que acontecem, a quebra, né? Por exemplo, você tem vários fatores quando você considera, desde o valor dos objetos de arte realmente de mercado, né? Quando você perde um objeto desse, quando ele é roubado, como ele é o mercado de arte, até mesmo as coleções que nós temos e que, por incapacidade de gestão, nós perdemos, né? Porque nós temos aquilo que se chamam os desastres administrativos, né? É quando você, como técnico, fornece à instituição o equipamento para o gerenciamento de risco, por exemplo, e a sua administração, o seu diretor, o seu chefe, acha muito interessante que você foi fazer o curso, que bom que você voltou, e pega o seu relatório e não toma nenhuma atitude. Portanto, nós estamos programando, né, um desastre administrativo. Nós sabemos dos riscos e convivemos com eles. Políticas de preservação, né, desde o controle do início do projeto, a análise do acervo, inclusive adequando às situações de descarte, a conservação preventiva, a intervenção de restauração, porque eu vejo muitas vezes, quando as pessoas pedem assessoria ou pedem alguma assistência, que nós fazemos o projeto, pegamos o projeto, mas nós não... E até é natural, porque a nossa trajetória, nós somos muito artesanais, entre aspas, nós somos nos fazer. Então, quando pedem a um conservador restaurador para fazer um projeto, ele treme. É muito complicado, certo? Então,
Aí nós vamos pegar que, às vezes, o diagnóstico, o estudo das coleções não foi encaminhado de acordo. Então, nós vamos estudar e que algumas coleções, o descarte é importantíssimo, tem que fazer. Então, às vezes, você tem um acúmulo de uma tal maneira que é impossível. Vocês viram aquela imagem de Florença. É um acúmulo, você tem que começar a separar. Você tem que fazer uma política realmente de conservação preventiva. Então, você tem que visualizar. Então, você tem que ter metas muito claras dentro dessas ações, né? Então, até chegar à intervenção. Então, às vezes, as pessoas me dizem, a restauração é muito cara. Eu falei, mas por que você quer restaurar? Né? É caríssimo, é muito caro, as instituições não podem arcar com esses custos. É porque realmente seria talvez mais barato se investisse aqui. Porque você tem um profissional que você pode, através de uma formação tradicional, porém de curto prazo, um profissional de alto nível. Aqui você vai ter um profissional realmente muito caro. Formar um profissional conservador, restaurador, é caro. Portanto, é necessário tempo, é necessário experiência. Então, esses são os conhecimentos que os americanos estabelecem dentro do plano econômico. Então, você está pedindo, muitas vezes, e acontece, você pede de profissionais não capacitados porque não foram adequadamente instruídos, atividades que eles não podem corresponder. Ou, se corresponderem, vão corresponder de forma errada. Porque eles não têm a formação necessária para uma intervenção de restauração. Mas ele poderia ter sido treinado e com muita competência para a conservação preventiva. Um especialista em ciência da conservação, ele também tem que ser treinado. Então, às vezes, eu vejo assim, eu tenho um amigo que é um químico, ele é ótimo, vou convidar para dar um parecer. O que acontece, você pode ter a conversa com seu amigo químico no boteco da esquina. Se ele for trabalhar num projeto, ele vai ter que entender de patrimônio. Ele vai ter que entender de arte. Ele vai ter que ter um diálogo igual com você. Então, essa movimentação de formação de equipe é que nós temos que nos detalhar e temos que pensar como ela acontece, né? É importantíssimo, né, a pesquisa, desenvolver novas tecnologias, utilizar aquilo que nós temos para proceder a novas etapas. É mais importante ainda, no nosso caso, no Brasil, publicação de texto. Então, nós temos que sair desse nosso mundinho, né, e começar a ter relações, a saber corresponder, a saber responder às questões. Dona Maria Luísa, eu quero saber da senhora o seguinte, eu vou mudar o clima todo dessa sala, eu vou botar o acervo como a senhora quer. Agora, a senhora me garante que daqui a 30 anos esses livros vão estar em que condições? E eu tenho que dizer para ele o seguinte, se o senhor mantiver as normas, segundo tal e tal e tal, se o senhor mantiver um padrão de luz tal e tal e tal, o senhor vai ter o seu acervo daqui a 50 anos. Nós vamos ter o acervo, porque tudo nós, volta para nós, né? O acervo é nosso, né? Então, esse movimento é que vai cair aqui, né? Pesquisa, publicação, uma formação diferenciada, uma formação escalonada, né? Nós precisamos de profissionais de nível mais elementar, nós precisamos de níveis técnicos, nós precisamos de nível de graduação e nós precisamos de pesquisadores na área. Então, isso não são questões absolutamente brasileiras. Se nós pegarmos todas essas outras culturas que têm esse mesmo desenvolvimento, nós vamos ver que Portugal está fazendo as mesmas questões. A Turquia tem as mesmas questões. Os Estados Unidos têm as mesmas questões. A França, a Argentina. Para isso, você tem aquilo que eu mencionei lá no início, o ICOM, que tem grupos de trabalho pelo mundo inteiro. E eles levantam as questões do mundo inteiro e que, em determinado momento, nós vamos observar que, mesmo que seja, por exemplo, no Senegal,
Os problemas de conservação e restauração no Senegal, os problemas de conservação em Tóquio, na realidade, as questões são sempre as mesmas, tá? Embutido naquilo que aquela cultura percebe e quer que permaneça, o conhecimento, a identificação do material e as técnicas necessárias para esta intervenção, né? Então, nós temos intervenções de restauração, nós temos um programa de acondicionamento, importantíssimo, nós temos acesso à informação, nada disso é feito para ser guardado, né? É necessário que esses objetos, esses acervos, retornem com um fluxo para aquele público a que ele se destina, e desta maneira nós vamos estabelecer esse fluxo que essa profissão pode desenvolver, pode e deve. Então, nós vamos enfatizar mais uma vez, não é, ciência da conservação, conservação preventiva, como um conjunto de procedimentos que visam a retardar a degradação dos materiais, dos suportes, dos documentos, através da melhoria e controle das condições do ambiente nas áreas de guarda de acervos e dos meios de armazenagem, cuidados com o acondicionamento e o uso adequado dos acervos. Que nós vemos que muitas vezes os próprios técnicos da instituição, nós, outra vez nós, né, vamos ter esse descaso, né? Então, nós temos um nível intelectual, e eu vou dizer, o nosso caso, né, quando você tem, às vezes, pesquisadores da casa, da instituição, e que diz, essa gente da conservação é muito chata, quer que ponha luvas, é uma coisa rápida, eu só vou pegar a foto rapidamente, e eu sou uma pessoa que tenho cuidados. Então, é essa relação com o acervo que, muitas vezes, nós pedimos do público, mas que eu vou fazer muito rápido, eu sou um especialista, eu posso rapidamente manusear e nada vai acontecer, né? Então, o tratamento de massa, o conhecimento do acervo, o tratamento contínuo, segurança física, que é um grande problema que nós vamos encontrando, que também não é um problema nacional, né? Os grandes estudos que você vai encontrar de segurança física se estabelecem na Europa, né? Na grande movimentação dos mercados europeus de objetos que vão de um país para o outro, né? Política de preservação é um processo reiterativo de escolhas, isso tem que ser planejamento e implementação de atividades de prevenção. Então, é cotidiano, né? É um trabalho que você, às vezes, esmorece um pouco. Ai, meu Deus, mudou o diretor, vou ter que explicar tudo para esse. Mudou a chefia, que é o caos, né? Mudou a chefia, eu vou ter que dizer toda aquela história que eu falei, mas esse é um processo contínuo, né? Então, eu sou técnico, então eu tenho que dizer. Olha aqui, o que é conservação preventiva, o que é conservação integrada. Eu tenho que retomar cotidianamente essa atividade, porque para a nossa cultura e para a cultura brasileira em geral, isso ainda não está impregnado, de maneira que essas passagens não sejam descontínuas, né? Então, que esses projetos tenham continuidade naturalmente, porque não é uma escolha política, né? Guardar o acervo, gerenciar o acervo. É uma responsabilidade, é uma questão de cidadania, eu manter a memória dessa instituição. Lá no Rio de Janeiro, lá no meu cantinho, eu vou dizer, mas que ótimo, de alguma maneira, o meu filho, a minha neta, poderá ser um pesquisador, uma pesquisadora, e ela poderá estabelecer com uma relação com essa instituição. Então, essa preocupação, ela tem que ser maior, e isso, infelizmente, talvez ainda seja uma lacuna dentro da nossa sociedade, né? As escolhas políticas são determinadas a qualquer tempo por valores éticos, filosóficos e ideológicos vigentes, né? A decisão do que, do como e quando preservar hoje estará refletida nos acervos a serem consultados no futuro. Então, qualquer decisão que eu esteja tomando agora,
eu tenho sempre que fazer uma projeção 30, 50 anos. Eu posso estabelecer uma tecnologia maravilhosa, mas essa tecnologia, ela corresponde à minha realidade? Como é que isso vai acontecer? Eu poderei manter... Eu vou dar um exemplo agora que o ano passado, quando eu estive na França, e talvez alguns 15 anos atrás, quando eu estive na França fazendo um estágio, não sei muito bem de datas, a Biblioteca Nacional de França estava mudando da velha biblioteca para a nova biblioteca. E nós todos, brasileiros, assim, ai, que maravilha, um projeto lindíssimo, uma coisa maravilhosa. Não sei exatamente quantos anos, se são 20 ou 15 anos, mas agora, chegando em Paris, o que acontece? Quem já esteve, quem conhece o projeto, é um projeto maravilhoso, todo de vidro. Né? Então, aquele projeto, que possivelmente de 20 anos atrás, ele previa um gasto. E hoje, a manutenção desse prédio é tão elevado que a Prefeitura de Paris pede uma revisão, porque ficou inviável. Aquele projeto lembra dos anos 80 lá, que nós falamos, nos anos 80, a tecnologia vem, cria-se um projeto muito bonito, mas que nesse espaço de tempo, com o envelhecimento, né, e com o uso, né, a arquitetura sendo usada, aí o que acontece? Vai se observar que tem a crise energética, não tem petróleo, a economia está não sei o quê, vamos reduzir o custo. Né? Então, a manutenção daquele espaço é muito cara. Então, do que e do como e quando, ele tem que ser muito refletido no hoje. Né? O hoje a gente tem que pensar muito bem, todos os projetos têm que ser pensados de maneira a ter essa percepção temporal e perceber que o fluxo dessa coleção, para onde irá, né? O caminho dela. Né? Então, nós temos que ética profissional, né? Então, é importante, que nós já falamos dentro dessa evolução da profissão, dos profissionais que atuam, como essa coluna, né, que a princípio era assim, eu vou simbolicamente colocar a raiz. Né? Aqui você tem aqui a raiz, o início, digamos aqui. Então, nós temos o restaurador, né? Aquilo que todos nós queremos ser, aquele que modifica aquela coisa bonita do antes e depois. Depois nós temos uma grande coluna que nasce daqui e que vai nascer o conservador restaurador, que depois vem o cientista, etc., etc., até se espalhar em montes de galhos, que é a administração da preservação, gerenciamento de acervo, ciência da conservação. Então, todos nascem desse mesmo tronco, é uma mesma família. Então, é a importância de se ver que esta profissão, ela tem várias ramificações. Né? Aqui eu poderei ser administrador da preservação, gerenciador, eu poderei ter várias atividades cujo foco será sempre preservar o acervo. Será sempre a preservação. Então, todas essas famílias unidas, elas vão direcionar para isso. Então, essa é a nossa questão atual. Por isso, a ética na preservação dos acervos. Então, a responsabilidade ética de cada um de nós, que estamos diretamente ligados ao acervo, estabelecida, quer dizer, essa ética profissional, ela tem que ser estabelecida a partir de aquisições de padrões morais relacionadas ao seu objeto de estudo durante o processo de formação. Por isso, é importantíssima a formação. Então, voltamos à formação informal e à formação regular. Porque na formação regular, você pode estabelecer esses princípios. Você pode estabelecer um ritmo de aprendizado que este profissional poderá ter essas questões aqui, como nós teremos daqui a pouco. Né? Onde a interferência de alguns objetos, como ela acontece e quando acontece. Em relação a ações interventivas no objeto de estudo, observando-se as técnicas desenvolvidas, aprendidas no seu processo de formação.
Então, você vai ter uma antecedência, né? Você vai saber todo o processo, como ele acontece, toda essa história, porque essa historinha que eu estou reduzindo é uma história muito grande, ela é muito ampla, ela tem ela passa por várias culturas, então é importante que esse profissional se identifique, né? Dentro dessa história. A ética profissional do grupo, né? O que acontece dentro desse grupo, as relações dentro desse grupo, né? Então, o código de ética que é estabelecido lá pela Agnes, nos anos 70, né, ela estabelece alguns princípios que algumas culturas, algumas comunidades fazem algumas adequações, né, em acordo com a sociedade, mas é fundamental que haja esse regulador das ações, não é? A relação entre a formação acadêmica sistemática e o reconhecimento profissional, que estabelece um código de ética, a partir do reconhecimento profissional, do reconhecimento daquilo que se está fazendo. O não reconhecimento de um código de ética leva a atuações selvagens, de caráter imediatista, né? E, em muitos casos, com ressonância no mercado de arte. Então, você tem um movimento, aí voltando, estrito senso, para a área, né, das intervenções. Então, é um movimento que nós temos que ter muito cuidado, é um terreno extremamente movediço, né? O registro estético sem comprometimento, porque eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem: de longe está ótimo, de longe está muito bom, ninguém vai notar que eu interferi aqui. Então, esse não comprometimento você tem até por esta informalidade, né? Se eu, reportando aqui ao meu mestre que me ensinava a limpar a garrafa, se eu só vou me preocupar com aquela área, eu não estou me preocupando com os selos, né? com essa informação que está aqui, né? Sem comprometimento com a preservação da memória, apagando registros da informação e, desta forma, estabelecendo lacunas irreversíveis. Então, eu sempre coloco, quando me consultam sobre determinados acervos, e as pessoas têm uma angústia muito grande de fazer um laboratório, de fazer um ateliê, então eu sempre digo, vamos pensar um pouco mais. Se o grupo, se a instituição não tem condições de manter este núcleo, é melhor estabelecer conexões com outros que fazem, desenvolver um trabalho, porque se nós formos trabalhar com profissionais não capacitados que eu digo, sem capacidade de ação, nós vamos incorrer em perdas irreversíveis. Porque as pessoas desconsideram as informações, eles passam por cima, né? Você faz camadas, você vê a limpeza, vamos fazer um treinamento com os meninos, isso no Rio de Janeiro, posso falar como exemplo. Meninos de rua, vamos ajudar os meninos de rua, ficam aqui na rua, nós vamos fazer o seguinte, vamos ensiná-lo a decapar uma coluna, né? Então, você dá um bisturi para o garoto, que é perigoso, ainda mais é perigoso, e ensina isso. Olha, agora, todos prestem atenção, vocês vão limpar daqui a aqui. E todos começam a limpar. Porque isto é uma atividade que não é de conservação. Ele tem um problema social. Então, eu sempre, quando me pergunto, eu digo, a conservação e restauração, ela não resolve problemas sociais. Ela não tem esse fim, essa proposta de você agrupar grupos da sociedade que estão desvalidos e você dá um pincel, vão todos pintar a fachada da casa, ou vão interferir limpando, como eu vi num congresso da Abracó, Associação Brasileira de Salvador. O padre, ele só nos recebeu em Salvador porque ele queria fazer uma denúncia para aquele público de conservadores e restauradores. Na igreja de São Francisco, a gente entra e ele me mostrou que num desses projetos sociais,
Os azulejos que vocês, quem conhece, sabe, e quem não conhece, imagina, de uma maravilha, dentro de um desses programas sociais, as pessoas colocavam azulejos, como talvez o pedreiro da nossa casa não faria. As pessoas colocavam de forma qualquer. Então, por exemplo, uma revoada de andorinhas tem cada uma para um lado. Porque não houve minimamente uma preocupação de condução daquele projeto. Então, isso são exemplos que no nosso cotidiano nós vemos muito, né? Denúncias de problemas administrativos, né? As instituições que agora, como está sendo muito mencionado, que sofrem roubo e que os diretores, as chefias, não querem levar a público porque acham que vai desmerecer a minha área. Eu sou administrador, imagina se disseram que roubaram. Roubaram, você tem que falar, você tem que fazer alguma coisa. Então, essas lacunas são irreversíveis, porque o tempo que você leva para denunciar o roubo é o tempo que o bandido está negociando aquela obra. Então, esses conceitos estão dentro daqui, as lacunas irreversíveis. São lacunas materiais, né, que o cara faz um buraco, né, faz um buraco na cerâmica, etc, etc, e não deu certo. Coisa chata, ficou um para um lado, mas se eu passar a lixa, eu sou muito habilidoso, porque todos são muito habilidosos, eu passo uma lixa, eu uso um pigmento por cima e ninguém vai notar, né? Isso é uma coisa velha, realmente, né? Então, isso ninguém nota. Então, é esse movimento que o Código de Ética deverá realmente resguardar, né? Preservar é livrar de riscos, defender de ameaças, resguardar de danos, conservar a integridade é algo que se preza, a que se reconhece como valor e que se estima. A preservação cultural é, portanto, a ação de manter a integridade de objetos, documentos e tradições para legá-los às gerações futuras. Então, essa, digamos, realmente é a nossa responsabilidade, do conservador-restaurador dentro da sua área de atuação. Então, eu tenho que, de alguma maneira, passar para outra geração esse material em condições de manipulação e de acesso, né? A grande questão que cabe a nós refletir é, daqui a 100 anos, como estarão as nossas coleções? O que eu estou legando para o futuro? Que é muito próximo, é muito rápido, né? Então, o que vai restar dessa coleção? Como ela estará? Quais as condições que eu estabeleci hoje para que esse futuro ela possa receber essa coleção e em que condições, né? Qual será o nosso legado ético quando refletirmos em termos dos bens culturais? O que eu estou deixando? O que eu estou fazendo quando eu estou interferindo, quando eu estou manipulando, quando eu estou autorizando o livre acesso, quando eu estou incorporando novas tecnologias? O que eu estou deixando em relação a essa minha responsabilidade profissional? Poderíamos concluir que normas e padrões éticos são fundamentais para qualquer profissão. Isso se estabelece como conceito de cidadania, né? Você tem que realmente se aperceber da importância que nós temos quando reverenciamos a nossa memória, né? No caso específico dos profissionais responsáveis por gerenciar, preservar, conservar, restaurar condições, bens culturais, nesse caso, então, urge o estabelecimento de um conjunto de ações técnicas e educativas em diferentes níveis que estabeleçam padrões de atuação pertinentes à interdisciplinaridade. Então, ainda existe uma lacuna dentro dessa nossa formação, para que possa ser sedimentada. Embora tenhamos altos e baixos, né? Alguns estados brasileiros são mais privilegiados que outros, alguns núcleos culturais, a informação chega mais rapidamente. Embora haja isso, ainda falta essa característica de união que todos nós precisamos para dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, professora. Nós vamos, então, fazer um intervalo de uns 15 minutos para tomar um café e voltamos com as questões que a professora responderá a vocês. Obrigada. Estabelecer regras comuns sobre o que observar em uma determinada instituição? Olha só, a regra comum é sempre a preservação do acervo. Então, os critérios, independente deste grupo, né, terem diferentes formações, e cada um, dentro do conceito de interdisciplinaridade, ter uma formação muito específica, quando nós nos reunimos em torno a um acervo, o que prevalece é a permanência do acervo em condições. Então, não serei mais eu, não é mais a opinião de Maria Luísa. Será a opinião dos critérios que existem para, por exemplo, preservar objetos digitais, para preservar esculturas. Então, não prevalece a sua opinião ou os seus conhecimentos. Você vai abrir para o grupo, vai analisar com o grupo e retornar com o grupo a um conceito de relevância para essa coleção. Ok. Sandra, de São Paulo, pergunta: olá, professora, também me interessei pela área de conservação e restauro. Você poderia me dizer onde existem cursos em São Paulo? Obrigada. Dependendo da área, aqui em São Paulo, do que eu conheço, nós temos na área de documentações gráficas, a ABER, a Associação de Conservadores e Encadernadores, faz um trabalho já há muitos anos, com um curso de nível técnico muito bom. Tenho conhecimento que há uma universidade que começa com um programa muito bom, acho que é Campinas, não estou, é Unicamp. O projeto é muito bom. Muito bom, quando eu digo, é que ele estabelece os mesmos critérios de outras universidades. Ninguém está inventando a roda, mas que é um bom programa. Eu estabeleço a partir daquilo que eu leio, né? Então, é um bom programa. Significa que o aluno vai ter informações muito regulares no campo da profissão. Depois nós temos algumas universidades que têm formação de curta duração. Não sou a melhor especialista em relação a São Paulo, vocês me desculpem, mas eu acredito que essa informação esteja entre vocês mesmo, que eu acho que é fácil recuperar. Esses são os casos mais clássicos que eu conheço, assim, da ABER e da Unicamp. Acho que a PUC também tem um programa bom agora, né? Eu acho que tem, enfim, as informações chegam dos programas que vêm acontecendo. Mariana, do Rio de Janeiro, pergunta: professora Maria Luísa, onde posso fazer curso de restauro? Quais são as instituições que oferecem cursos desta área aqui no Rio? A pergunta é sempre muito interessante, porque quando a pessoa diz restauro, é um campo muito amplo, né? Mariana? Mariana. Infelizmente, você sabe que eu sou carioquíssima, e eu tenho assim uns problemas de final de carreira, que o Rio de Janeiro é muito mal representado em termos de programas de formação. Nós temos uma história de grandes instituições com núcleos muito bons. Mas, conversando com colegas nossos, o Rio de Janeiro não conseguiu uma marca, por exemplo, como o Estado de Minas, que tem um programa já há quase 30 anos. Salvador, Recife. Então, o Rio de Janeiro, infelizmente, não tem programas de formação regular, ou, melhor dizendo,
Existe a Estácio de Sá, que tem um programa que começou, acho que está na segunda turma, e realmente eu acho que eu só conheço a Estácio de Sá. Como programa regular. Como programas de curta duração, muitas instituições oferecem. Por exemplo, o MAST, Museu de Astronomia, tem um curso muito bom. A Museologia tem especializações, Lato Sensu tem muito boas, assim, programas bastante bons. A Arquivologia tem, a Biblioteconomia tem. Então, é necessário que a Mariana saiba exatamente o que ela quer, qual é a área que ela realmente está interessada. E aí seria importante, se ela quer fazer uma formação boa, saber se ela tem condições de deslocar para o núcleo. Por exemplo, pintura tem que vir para Minas, arquitetura tem que ir para Salvador, Recife, enfim. Tem uns programas mais tradicionais dentro dessa área. Eu recomendo às pessoas interessadas que entrem em contato com a Associação Brasileira de Conservadores, que tem uma cobertura, a Abracor, que tem uma cobertura desses programas. Então, acho que seria mais correto buscar essa informação na Abracor. Márcio, de São Paulo, pergunta: até que ponto é interessante preservar as marcas da história, o passar do tempo no objeto a ser restaurado? Esse momento silêncio, né? Até que ponto? Não tem até que ponto. Como é o nome dele? É Márcio. Márcio, tem que preservar tudo, tem que resgatar a memória, tem que perceber que o objeto ele tem a sua característica própria, ele tem a sua pátina, ele tem a sua memória, ele tem o seu DNA. Portanto, você tem que ter muita cautela, né? Tem que ter muito cuidado, né? Se for manipular, se for interferir, e tem que ter muito cuidado. O objeto, todo o registro que ele traz para as mãos do profissional que vai manipulá-lo, ele é referente de algum momento, ele é referente da sua história. Então, tem que ter muita atenção e muito cuidado e preservar tudo, né? Registrar tudo, documentar tudo. É importantíssimo. Uma coisa que eu hoje não posso definir, se eu registro, se eu documento, daqui a 20 anos, um colega que fará a interpretação desse objeto, ele terá ferramentas para dar um passo à frente, né? Hoje, por exemplo, um objeto cerâmico, se eu não tenho condições de recuperá-lo, certamente daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a tecnologia propiciará outras ferramentas. Então, nós temos que ter muito cuidado com os registros, com aquilo que se considera a pátina, com toda essa informação que o objeto carrega. Marcela, de São Paulo, pergunta: quais são as áreas do conhecimento que fazem do conservador e ou restaurador um profissional competente? Quais as áreas do conhecimento? Meio que nós conversamos um pouco sobre as áreas, né? Quando falamos da ciência, da identificação da história, a história das artes, a história das técnicas. Esses programas tradicionais de formação que encontramos nas universidades, por exemplo, com a Sorbonne, ou como os programas de formação da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles estabelecem alguns núcleos básicos de conhecimento. Por isso eu digo que o programa de Campinas tem essa base, né? Ele tem uma base que o profissional tem que conhecer: história das técnicas, história da arte, ciência da conservação, química dos materiais. Então, são base que qualquer profissional de conservação, e eu digo qualquer, me reportando àquela árvore. Então, é a base mínima, a ética da intervenção, os critérios. Então, existe uma base mínima que estabelece que esse profissional poderá sair para a nova etapa, que seria as intervenções. Então, a partir do momento que você tenha esse embasamento amplo,
e que um pouco determinado pela cultura local. Por exemplo, é natural que o programa de Minas tenha um aprofundamento e seja um especialista em barroco, porque eles têm um material muito farto de estudo. Então, se você for para outra determinada região, ou outro país, os têxteis, por exemplo, na Bélgica, que eles têm uma tradição muito grande, então é natural que você vai ter que ter um grande conhecimento sobre têxteis. Então, para resumir, é necessário que o profissional tenha a sua área um pouco delimitada, né? Por sua vocação, por sua sensibilidade, e a partir daí, desse embasamento, ele vai entrar, eu quero estudar têxteis, eu vou fazer esse básico, e aí eu vou me direcionar para têxteis e vou estudar mais aprofundadamente a parte dos têxteis. Então, isso aí é uma flexibilidade que as grades curriculares proporcionam. Então, tem que ver um pouquinho cada região como seria essa grade curricular especificamente. Roberto de Campinas pergunta: quais os materiais mais adequados para o acondicionamento de fotografias em papel, sem levar em consideração a climatização do local? Olha, cada pergunta. Olha só, Roberto? Roberto. Olha só, Roberto, eu recomendo que em casos específicos de intervenção em acervo, que você faça essa questão para centros como seja o Infoto, no Rio de Janeiro, para profissionais muito capacitados, e que nessa nossa área, na área da conservação, existe uma relação profissional, por exemplo, eu não posso dizer aqui em São Paulo, mas bastante boa. Por exemplo, no caso de ser necessário um acondicionamento, primeiro eu recomendo estudar um pouquinho sobre acondicionamento. Isso a gente pode fazer hoje com a internet. Eu não sou boa na internet, mas eu acho que as pessoas que estão começando, os mais jovens e alguns da minha idade, mais experientes, é uma ferramenta muito interessante porque disponibiliza muitos textos, muitas empresas. Então, se eu não tenho ao meu lado um profissional que possa me fazer recomendações, eu preciso de me alimentar de boas informações. Portanto, eu devo usar essa ferramenta que está disponível e entrar nessas instituições que trabalham, né? E, a partir daí, levar essa questão para profissionais mais apropriados, né? Então, eu não poderia falar de materiais sem conhecer o acervo, sem ter um maior conhecimento. Então, eu recomendo que o Roberto estude mais o seu acervo, analise mais, leia, entre através da internet nas instituições, nas empresas que vendem materiais e tire conclusões sensatas sobre o acondicionamento desses materiais. Não sei se eu respondi, saí pela tangente. Respondi. O Wagner do Senac de São Paulo pergunta: os modelos de climatização de acervos europeus e norte-americanos, ainda utilizados em diversos acervos, devem se manter na América Latina? É muito interessante porque dentro daquela história que nós colocamos, que eu chamo os anos 70 e a sua tecnicidade, né? Então, todos nós, inclusive eu, saímos para alguns centros e nós meio que macaquinho, né? Nós copiamos algumas situações. Os anos 80, você começa a formalizar alguns estudos. Então, você tem estudos muito localizados sobre clima, sobre os ambientes, né? Então, eu sempre coloco nas minhas aulas que, por exemplo, aqui em São Paulo, digamos, na capital, existe um estudo muito superior ao campo da conservação, que é a climatologia. A climatologia, ela não é instrumento único e específico da conservação. Então, nós, por muito tempo, copiamos, implantamos programas, né? Trazíamos o programa e tentávamos adaptar a nossa realidade. Igual, sabe aquela roupa que você ganha, você é 44 e a roupa é 42. Então, você tenta, né, se adequar. Absolutamente, eu acho que ocorreram
erros e acertos. Mas, no momento, todos esses programas de formação, toda essa interdisciplinaridade, toda essa pesquisa a que nós nos referimos, levam aos profissionais brasileiros, e profissionais brasileiros num campo muito amplo, porque quando eu falo Brasil, eu estou falando Rio Grande do Sul, eu estou falando Amazônia, que são climas totalmente diferentes. Portanto, os projetos específicos têm que ser pensados com a especificidade da região, para você realmente delimitar alguma coisa que seja apropriado àquela questão regional e local. Então, não é só uma questão de importação de conceitos americanos ou europeus. Eu acho que mesmo dentro do Brasil, nós ainda permanece um pouco esse cacoete, né? De achar que a solução própria, específica do Rio Grande do Sul, cabe em Tocantins. Tem que ter uma certa adequação. Por isso, voltamos aos programas, os programas de formação, ele deveria ter uma especificidade local, né? Nesse programa que nós nos referimos anteriormente, quando perguntaram sobre formação, deveria ser, por exemplo, que eu não sei se o de Campinas tem, eu realmente não tenho esse conhecimento, alguma coisa que trouxesse um pouco mais para a nossa realidade regional, né? Então, é um problema, sim, a adaptação sem haver um estudo, uma adequação da tecnologia e dos conceitos. Quando você transporta de um lado para o outro, você tem que ter profissionais capacitados a analisar e ponderar sobre esses projetos. Vivian pergunta: como vencer as barreiras burocráticas, políticas e administrativas que ocorrem nas instituições e museus? Escutamos nos mínimos e básicos projetos que existe sempre a dificuldade da falta de verba, o problema citado da troca de diretoria, enfim, não seria, antes de mais nada, um problema de educação de base? E como educar os profissionais terceirizados envolvidos com transporte, montagem, desmontagem, manuseio, limpeza de uma exposição? Essa é uma questão bastante séria, essa daquilo que nós chamamos dos terceirizados, né? É muito interessante que os conservadores e restauradores, como unidade, como profissão, nós saímos dessa história, né, dos anos 90, apertados, né, tentando nos adequar e criar um espaço profissional de diálogo, e a política geral estabelece outros mecanismos imediatamente. Então, vou colocar aqui entre aspas, o profissional terceirizado dentro da instituição, eu acho que para nós, e é o nosso caso, né, quer dizer, o meu caso especificamente, é um exercício contínuo de treinamento. Então, eu sempre coloco que se nós, a instituição investiu no profissional, capacitou o profissional para trabalhar com acervo. Aí o que acontece? Por motivos administrativos, nós temos uma figura de um profissional que entra nessa equipe muito rapidamente. Ele não está engajado naquele projeto, ele apenas é uma solução local. Então, para que isso realmente aconteça, que esse mecanismo aconteça, isso é uma opinião muito pessoal minha, minha própria experiência, é necessário reafirmação de conceitos. Lembra quando nós falamos que, às vezes, o dano acontece porque nós, os técnicos, provocamos o acidente? Nós que somos envolvidos com o acervo, nós que temos um processo de educação para trabalharmos com esse acervo. Então, você pode imaginar um profissional que entre por motivos outros, né? A seleção como é feita. Então, eu fico imaginando que nas nossas instituições, a figura deste profissional terceirizado,
ele deverá ser muito analisado, muito estudado, porque vem de encontro àquela ética da relação com o acervo, né? Porque, às vezes, o projeto é tão rápido, a pessoa realmente não tem tempo de incorporar o conceito. Então, tem que ser um exercício muito grande, é um exercício de reafirmação em relação à educação desse colega que entra nessa equipe, muito eventualmente, e em outras condições. Por outro lado, o problema administrativo, aí nós voltamos a um problema maior, né? O conceito de preservação é um conceito que ele não se estabelece para conservadores e restauradores, né? O conceito de memória, de preservação, ele deve estar embutido na nossa formação, ele deve estar embutido dentro do conceito de cidadania. Se eu considero que realmente há um pertencimento, se os bens, a memória me pertence porque eu sou brasileira, eu realmente necessito transpor algumas barreiras de identificação cultural, eu preciso, né, resguardar esse material. Portanto, as administrações públicas deveriam pensar nisso, né? Então, quando indicam, por exemplo, um profissional estritamente por motivos políticos e não por motivos técnicos. Então, é necessário realmente, isso é um pensamento mais amplo, né? Uma política mais ampla que eu volto, é um problema da nossa formação, eu considero da nossa formação brasileira, né? Esse processo de esquecimento constante que nós temos, né? Nós estamos esquecemos o que aconteceu ontem, né? Com os nossos dirigentes, com a nossa política social. Então, nós misturamos, nós consideramos que podemos fazer do nosso campo de trabalho programas sociais, né? Eu sempre considero, porque durante algum tempo estive junto à associação, eu digo que cada vez que um profissional de conservação ou restauração abre para uma situação dessa, é a minha responsabilidade. Quando eu realmente cedo, né, no meu critério, na ética de intervenção. Então, quando você, na base, cede, administrativamente, existe um maior respaldo para que você não seja respeitado, que o profissional não seja respeitado. Então, infelizmente, a gente tem que voltar a direcionar para formações mais tradicionais, pelo menos amarrar essa ética de intervenção, esse respeito ao patrimônio, rever o conceito de memória, rever as nossas responsabilidades sociais. Isso é constante. É um exercício que nem respirar. Todo dia você tem que voltar e fazer a mesma coisa. Então você tem que ter uma consciência crítica em relação àquilo que você faz. Se você não se respeita, a sua chefia não vai te respeitar, muito menos a sua diretoria, eu sou presidente, então nem vai olhar para você. Então é uma relação de cidadania que você adquire dentro dessa política da cidadania que você passa para a sua profissão. Não é fácil, mas muitas pessoas sobrevivem dentro disso, né? Ok, a Vivian pergunta: tendo em vista que a preservação deve passar pelo conceito de cidadania e, por outro lado, a conservação e a restauração estão restritas a profissionais especializados, como diminuir este abismo que fica entre o público leigo e obra que precisa ser preservada? Se a educação e a arte-educação, tanto no ensino formal quanto no informal, em museus e instituições culturais, não capacita e investe em profissionais nesta área? Eu não sei se entendi muito bem a questão, mas eu acho que o foco seria educação patrimonial. Para você ver que essas questões não são unicamente nossas, o encontro na França, se eu não me engano, do ICONCC, de 1998, se eu não me engano, 98 ou 96, não estou bem segura, mas é fácil recuperar essa informação. O grande debate era os profissionais de conservação e a comunicação.
né, esse espaço que você adquire dentro da sociedade. Portanto, é importante que você caracterize essa profissão e que você tenha um diálogo com os demais níveis. E aí entra a educação patrimonial, que realmente pode respaldar essa expansão desse conhecimento. Não é necessário absolutamente você ser um técnico conservador, mas você pode participar de discussões que estabeleçam e que criem dentro da coletividade alguns pontos de questões, por exemplo, intervenções em praças, né? Intervenções em objetos sacros, enfim, existe uma série de intervenções que corresponde aos anseios daquela sociedade, daquela localidade. Então, esse processo de educação, ele deve realmente ter uma maior receptividade, ser mais amplo realmente, né? Isso passa muito pela educação patrimonial. E tem mais uma pergunta do Ricardo. Seria possível comentar as ações do escudo azul e seus desdobramentos no país? É muito interessante essa pergunta, porque ontem nós estávamos com um representante do Escudo Azul, e eu particularmente tive muita curiosidade em saber que é um trabalho voluntário e tem sede na França. Eu não estou segura, o Escudo Azul acho que ele tem sede na França. Mas eu não sou a melhor pessoa para responder sobre isso. Se você quiser, você pode me mandar um e-mail, porque ontem nós tivemos uma reunião sobre o Escudo Azul no Brasil, que é a doutora Célia Zayer, da Biblioteca Nacional, ex-diretora da Biblioteca Nacional, que é a presidente desse comitê nacional. Existe um comitê aqui em São Paulo, que parece que está sendo formado agora. Existe um comitê baiano, e a ideia que esse colega, que é Antônio Mirabile, levou é que seria a formação de um comitê no Rio de Janeiro. Então, particularmente, eu não sou, outra vez, a melhor pessoa para responder sobre o Escudo Azul. Eu fiquei encantada com os projetos. Quem entra na página do Escudo Azul é realmente uma coisa maravilhosa, mas eu não sou a melhor pessoa para responder sobre o Escudo Azul. Ok, obrigada. Obrigada. Queria agradecer, então, a professora Maria Luísa, em nome do SESC São Paulo. Muito obrigada pela sua presença e convidá-los para a próxima palestra, dia 25 de junho, com a professora Solange Ferraz, sobre memória e fotografia. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada mais uma vez, professora. Parabéns pelo trabalho e vamos continuando. Muito obrigada. Obrigada.